Bom dia, a paz do Senhor, amém? Você está pronto para ouvir Deus falar? Então, Deus quer falar conosco, amém. Você que tem sua Bíblia ainda de pé, aproveitando em reverência a santa palavra de Deus, eu vou pedir para que você esteja abrindo-a no livro do profeta Isaías, o capítulo 6, alguns versos a seguir. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, alguns versos a seguir. Glória a Deus. Então, aproveitando, vamos ler as Escrituras. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada uma tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os seus ouvidos, e entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que se assolem as cidades, e fique sem habitantes, e nas casas não fique morador, e na terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Ainda ficam firmes. Ainda ficam firmes. E assim será como a sua santa semente, que será a firmeza dela. Amém. Você pode se assentar. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a tua palavra, Senhor. Essa palavra é uma palavra, Senhor, que fala de chamado, que fala de um encontro que Isaías teve com o próprio Senhor, e ele viu Deus, e ele percebeu o quão pequeno ele era diante da grandiosidade de um Deus tão bom, tão enorme, tão misericordioso, Senhor. Senhor, essa palavra o Senhor me deu lá pelos idos de 2005, 2006, Senhor. Mas eu sei que ela é tão nova quanto agora, e ela se renova, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estar ministrando no nosso coração, porque eu creio, Senhor, de todo o meu coração, que essa é a Tua direção. Em nome de Jesus, eu quero entregar agora o controle total e absoluto de tudo que vai ocorrer nesses poucos minutos, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim seja. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus os abençoe. Essa palavra, como eu orei aqui, é uma palavra que foi um daqueles sermões que eu disse, que eu escrevi muitos sermões sem pregar nenhum. Eu tinha 100 e poucos sermões e não tinha pregado nenhum. E nós temos uma célula que sempre às quintas-feiras, e o estudo da célula nas últimas 2 semanas era sobre que Jesus, ouvindo Deus falar, que Jesus fala conosco de diversas maneiras. Geralmente Deus não fala comigo em sonho, Deus fala comigo através da palavra. Mas eu pedi ao Espírito Santo uma experiência diferente.
E nessa semana, ali pela terça-feira, eu tive um sonho, que eu chegava como se fosse um teatro grande, alguma coisa assim, e uma voz me disse, vai e prega para essas pessoas. Mas eu não estava sem Bíblia, eu estava sem nada. E eu cheguei, e várias pessoas assim, sentadas, olhando para mim, esperando uma palavra. E eu disse, o que eu vou pregar? Porque eu não vim para pregar hoje, eu vim apenas para ser mais um que estava sentado. E, de repente, no meio da fileira, havia uma grande máquina de escrever lá no fundo. E eu não entendia a visão. Eu disse, mas o que é isso? Não tem nada a ver, as pessoas, e uma máquina de escrever antiga, daquelas bem antigas, lá no fundo. E eu fiquei perguntando para Deus, o que seria isso? Que sonho é esse? Porque você sabe quando um sonho é tão vívido que você não consegue mais tirar da cabeça. Eu disse, deve ter alguma revelação. E eu fui orar, assim como Daniel orou quando teve um sonho, aquele sonho que diz, o que significa isso? E o Espírito Santo me confirmou, no feriado ali, que ele disse, você tem muitas pregações antigas, como uma máquina de escrever lá na antiguidade, que não tem mais utilidade nenhuma. Está lá no armário, está lá guardada lá. Mas eu quero que você comece a pregar cada um desses sermões. Chegou o tempo de você pregar. Então eu fui buscar Deus e eu entendi que esse sermão era para hoje. Glória a Deus. Amém. Então, o nome do sermão, para você que gosta de anotar, para você que quer pegar alguns tópicos, como eu faço de vez em quando, Deus escolheu você. Olhe para alguém do teu lado e diga assim, ó, Deus escolheu você. Deus escolheu você. E você que está me vendo, Deus escolheu você. Deus escolheu você para me ver aqui através do YouTube, do Facebook. Eu não sei qual é a rede social que você está vivendo. E você que está aqui no culto, Deus escolheu você para estar aqui, aleluia. Deus escolheu você para ouvir essa palavra. Como eu falei, se eu fosse olhar uma palavra lá de 2006, parece ser antiga, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Aleluia. A palavra de Deus nunca é obsoleta. A palavra de Deus sempre é absoluta. Aleluia. Então, eu vejo esse texto aqui, Isaías escrevendo sobre a experiência que ele teve. E como é bom, né? A gente ter uma experiência e contar uma experiência para os irmãos. Por quê? Porque a gente teve uma experiência com Deus. Isaías era um homem cultíssimo. Ele escrevia de forma poética. Ele foi o profeta que mais escreveu de Jesus do que qualquer outro profeta. Ele escreveu sobre Jesus, ele é considerado profeta messiânico. O seu ministério foi mais ou menos 50 anos de ministério. Se fosse hoje, a gente diria que ele já estaria fazendo jubilado de ministério. Então ele escreve, casado com uma profetisa, segundo a Bíblia, e ele teve grande influência espiritual no reinado do bondoso rei Ezequias, né? Então ele profetizou sobre os reinados de Uzias, de Jotão, Acás e Ezequias. Mas a expressão predileta de Isaías era que o santo de Israel, ele usa várias vezes o santo de Israel, ele fala sobre santidade. Ele prega muitas vezes, mais do que qualquer outro livro, ele diz, não temas, não temas. Por quê? Porque o povo estava sob a ameaça dos assírios. Os assírios estavam a ponto de dominar toda e qualquer nação da época. E Deus usou o profeta para falar com os seus reis, para falar com o seu povo. Aquele povo não queria ouvir a palavra de Deus. Aquele povo estava acomodado. Aquele povo adorava outros deuses. Aquele povo estava num esfriamento espiritual, e Deus levantou um homem de Deus, levantou um homem cheio do Espírito Santo, para dizer, para pregar a palavra de Deus, independente se o povo queria ouvir, independente se o povo não queria ouvir, ele disse, prega a palavra, aleluia, porque quando a palavra entra, pessoas vão se converter a uma santa semente, que vão estar firmes, aleluia. Você sabia? Todo pregador, ele espera que ele pregue o sermão dele, seja alcançado por todos. Mas pouca gente coloca a palavra em prática. Biblicamente falando, quando o semeador lançou a semente, apenas uma das 4 caiu em terra boa. 25%.
biblicamente eu tenho o direito de requerer 25% da semente. Quando, na própria igreja, quando Jesus está falando da sua volta, metade da igreja fica, outra metade sobe. Então, queridos, filho pródigo, um voltou, o outro não se converteu porque estava bravo. Então, a gente está pregando a palavra, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas se fosse falar, muitas pessoas ouvem com alegria a palavra, mas não a praticam. E a palavra de Deus, se ela for praticada, ela funciona. Agora, se ela for apenas internalizada e vista como algo teórico, ela não vai funcionar na tua vida, nem na minha. Então, o que eu vejo aqui é um chamado de Isaías. E cada um de nós tem um chamado. Você sabia disso, que Deus te chamou? Mas qual é o meu chamado, pastor? Uns vão pregar a palavra, outros vão ser evangelistas, outros vão ser aquele que vão consolar, outros vão ser ofertantes. Deus colocou um chamado no teu coração. Mas como eu vou saber o meu chamado? Aquilo que mexe contigo, aquilo que te faz chorar, aquilo que você não consegue. Tem gente que vê crianças ali, não, eu sou obrigado a ajudar. Tem uns que vê os mendigos na rua, ele é obrigado a trazer e chamar esse mendigo e ajudar. Outros é com recuperação de drogados, de pessoas que são alcoólatras. Outros são para ofertar, outros são para pregar, outros são de oração. Então, cada um, Deus escolheu com um chamado específico, outros para louvar. Por exemplo, se eu for cantar aqui, vocês vão embora ligeirinho. Glória a Deus que tem a banda do Beto e outras bandas aí para cantar, porque se eu for cantar aí, vocês vão dizer, não, chega. Não, tá bom, está na hora de eu ir, tem que fazer o almoço, vocês vão embora. Não, Deus não me chamou para isso. Às vezes eu arrisco, mas lá em casa, né? Mas glória a Deus que Deus não olha o nosso louvor com técnica. Ele olha o nosso louvor como está no coração. Amém? Então, Isaías teve 4 visões aqui. E eu quero compartilhá-las com você. A primeira visão que Isaías viu foi Deus, no versículo 1. Ele disse, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. O rei Uzias foi um bom rei. Ele foi um rei certo. Só que no final do seu reinado, ele quis fazer algo que não era para ele fazer. Tem coisas que é para você fazer. Tem coisas que não é para você fazer, não adianta. Tem coisas que é para mim fazer, tem coisas que não é. Então, o que o rei Uzias tinha que fazer? Ele era rei. Não era para ele ser sacerdote. E ele quis entrar no templo e ministrar perante Deus. E o que aconteceu? Ele foi acometido de lepra e não voltou mais. Então tem coisa. Por isso que é importante a gente saber qual é o nosso chamado. No que Deus me chamou. O que Deus quer que eu faça. Tem coisas que eu preciso fazer. Tem coisas que não é o meu chamado. Então o chamado de Uzias era rei. E ele estava triste, Isaías. O rei morreu. E talvez ele ficou se questionando. Ele estava, pelo que dá para perceber no texto, ele estava no templo. E ele perguntando para Deus, o que aconteceu com o rei? Ele foi um bom rei, apenas ele foi fazer uma coisa, ele pensou que era para ele fazer e acabou não fazendo. Mas ele foi presunçoso. Só que, nesse momento, quando a gente está triste muitas vezes, Deus fala conosco. Porque a gente para, a gente reflete. A gente reflete, melhor dizendo. O próprio Salomão fala uma coisa que parece sem lógica, parece absurda, mas ele disse que há mais sabedoria no luto do que numa festa. Porque ali se conhece o coração de todos os homens. Então, muitas vezes acontecem coisas ruins, coisas difíceis na nossa vida, para a gente refletir em ver Deus de alguma maneira. Então, nesse momento, ele enxerga Deus. Então, quando acontece alguma coisa ruim, quando acontece alguma coisa difícil na nossa vida, não é para nos parar, pelo contrário, é para nos mover, porque aqui o próprio Isaías parece que ele estava refletido, parece que ele estava triste, porque ele perdeu um amigo, ele perdeu um rei estimado, mas ali no templo Deus apareceu para ele, aleluia, e mostrou a sua glória, e disse...
E ele começou a adorar a Deus, ele viu os serafins, e a única passagem da Bíblia que os serafins aparecem. Então tem coisas que estão acontecendo na tua vida ou na minha, sabe por quê? É para Deus se manifestar, aleluia. Então eu vejo aqui, que tem, quando para nós vermos Deus, a gente precisa colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem. E como se coloca uma casa em ordem? Como se coloca uma vida em ordem? Observa a casa como está. Por exemplo, quando nós vamos limpar a casa, eu ajudo a minha esposa a limpar a casa. Quando dá, né? Tem hora que ela limpa sozinha, mas às vezes eu ajudo, né? Não vou também mentir aqui, né? Porque como ela trabalha meio período, eu trabalho o dia todo, então eu chego e está tudo limpinho. Mas às vezes eu ajudo. Mas eu percebo como ela limpa. Primeiro ela organiza tudo, ela coloca as cadeiras sobre a mesa, ela coloca tudo para cima. Ela coloca em ordem as coisas. Tira para ela poder fazer o serviço. Depois que ela limpou, ela vai ordenando as coisas, cada uma delas no seu devido lugar. Muitas vezes eu ia ajudá-la, então eu pegava e fazia as coisas ao contrário. Ela dizia, não, primeiro faz isso, porque senão tu vai fazer e vai cair poeira aqui. Eu digo, é verdade, né? Então, assim é a vida espiritual. Para a gente ver Deus, a gente precisa colocar algumas coisas da nossa vida em ordem. A nossa oração, a leitura da palavra, fé, pouco a pouco, para que a gente possa então enxergar Deus na nossa vida. E ele percebeu que para ver Deus precisa ter adoradores. Ali no versículo 2, no 1 ainda, melhor dizendo, diz que havia um séquito, né, enchia o templo. E essa palavra séquito é um conjunto de adoradores. São vários anjos adorando Deus. O que eu aprendo aqui e você aprende? E o mais interessante é que esses adoradores, esses anjos, serafins, eles estavam acima de Deus. Mas como alguém vai estar acima de Deus? Se você olhar isso, não é impossível. Deus é maior do que todos. Só que uma coisa eu aprendo aqui. E agora, se eu fosse você, depois que eu falasse isso, eu não ficava calado. Quando há adoradores, quando alguém adora a Deus, Deus desce para receber essa adoração, porque Ele sabe que o povo quando adora, Ele mesmo vem no templo, Ele chega, senta no trono, e os serafins, os querubins, os adoradores, eles adoram a Deus, aleluia. É isso mesmo, você tem que adorar a Deus. Quando você adora a Deus, Deus desce para compartilhar com você essa adoração. Então, ele percebeu que para Deus se manifestar precisa adoração. E o interessante também que eu vejo aqui é que os anjos estavam sobrevoando. E eu aprendo uma lição das asas aqui. Os anjos estavam com as asas sobre o rosto, né, sobre os pés, e outras voavam. Para que a glória de Deus apareça, não precisa aparecer o meu rosto. Eu não preciso aparecer. Nós precisamos ser pregadores de manifestação e não de exibição. Tem que manifestar o poder de Deus e não a minha pessoa. Então, queridos, o que eu quero dizer para você, nós até cantamos aqui, né? Nós queremos é que conheçam a tu, conheça a ti. Eu não preciso ser reconhecido pelos homens, porque Deus não está olhando para quem está aparecendo na mídia. Deus está olhando para quem está buscando Ele no secreto às vezes. E ele percebeu também que quando a gente adora, que quando há adoração, as portas se movem. Os umbrais da porta do templo se mexeram. O que é? Quando você começa a glorificar Deus, as portas da tua vida vão se abrir. Vai abrir porta, vai mexer com porta que estava fechada, vai mexer com porta que estava trancada, porque você começou a adorar a Deus, aleluia. Então, um dos segredos para fazer Deus descer e fazer Deus mexer na tua vida é você adorá-lo. E ele também percebeu que a glória encheu o templo, aleluia. Quando ele viu aqueles serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
o templo encheu de fumaça. Ou seja, o que eu quero dizer, quando a gente começa a adorar, quando a gente começa a glorificar, a unção é como uma fumaça, é como uma glória. Você já não vê mais as pessoas, porque a fumaça faz com que a gente não consiga mais ver ninguém. A fumaça só fica ela, e a glória de Deus é assim. Você não vê quem está louvando, você não vê quem está adorando, você não vê quem está pregando, você vê que Deus está no ambiente, aleluia. Porque a fumaça faz isso, ela esconde as pessoas, e é isso que Deus quer, não que as pessoas apareçam, mas que a sua glória, que a sua presença esteja ali, aleluia. E toda vez que tem fumaça, nós precisamos nos abaixar. Você sabe disso, né? Para quem participa de treinamento de incêndio, quando tem fumaça, a gente precisa se abaixar, porque a fumaça, ela sobe. A glória de Deus, ela desce e sobe, aleluia. Você precisa se humilhar, significa isso. Eu preciso me humilhar, para que a glória de Deus apareça na nossa vida. E quando, a segunda visão que ele teve de si mesmo. Primeiro ele viu Deus, versículo 1 ali. No versículo 5 ele disse: ai de mim, que vou perecendo. Se você ler o livro de Isaías, nos primeiros 5 capítulos, ele dizia: ai do povo, ai de vós, ai desse, ai daquele. Mas quando ele viu Deus, quando Deus apareceu para ele, ele não disse: ai do pastor Adriano, ai do presbítero Leco, ai desse, ai do pessoal do louvor. Ele disse: ai de mim. Porque quando a gente começa a enxergar Deus, a gente vê o quão pequeno nós somos diante da misericórdia, da grandeza de um Deus tão poderoso, aleluia. É impossível ter uma experiência com Deus e não enxergar a si mesmo, que precisa de perdão, que precisa de renovação, que precisa de misericórdia a cada dia. E ele percebeu a sua condição, ele conseguiu olhar para dentro de si. É como quando você chega diante de uma montanha muito alta, você às vezes está lá embaixo e você não consegue enxergar o alto da montanha, e você percebe o quão pequeno você é. Assim é Deus. Quando você se submete a Deus, a sua vontade, você sabe sim, que você é pequeno, que você não tem força de você, mas com Ele, nele e através dele, você fica tão alto quanto aquela montanha, tão alto como qualquer edifício, porque não é você, mas é o poder dele que está em você, aleluia. E ele pediu para purificar os seus lábios. A Bíblia diz, em Mateus 12:34, que a boca fala do que o coração está cheio. Ele disse: purifica os meus lábios, porque eu tenho falado mal, eu tenho julgado. Então, e o interessante que eu vejo aqui, queridos, é que o serafim não veio e pegou a brasa com a mão e tocou direto na boca dele. Ele pegou uma tenaz. Uma tenaz é como se fosse uma pinça. Ele foi lá, ele não ousou tocar na glória de Deus. A brasa viva significava fogo, glória de Deus. O anjo não ousou tocar na glória de Deus. Ele pegou a tenaz, tirou uma brasa, chegou perto de Isaías e colocou na boca dele. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você agora, se você crê, isso é só para louco, é só para quem é doido. Se você crê e você não duvidar, nem no seu coração, nem na sua mente, Deus pode fazer isso agora com você. Ele pode pegar uma brasa, você não está vendo brasa nenhuma, isso é uma coisa de louco, mas é como se tivesse glória, o poder dele, e colocar na tua boca agora e dizer: quando você abrir a boca, você não vai ser mais o mesmo homem, você não vai ser mais a mesma mulher, porque agora, quando você falar, algo que está em mim vai estar em você, aleluia. Você não vai falar mais do mesmo jeito, porque o poder de Deus estará nos seus lábios, aleluia. Ragassui kamalagabaxaia. E isso aconteceu com Isaías. Isaías não foi mais o mesmo. Não foi mais. Então, quando a gente se humilha diante de Deus e reconhece que nós somos pecadores, que nós somos falhos, Deus, ele vem e nos purifica de toda iniquidade. E ele pediu também, ele percebeu também
que havia uma necessidade. E aqui, uma vez, um irmão meu disse assim, que é impossível você ir para o céu e não querer levar outros contigo. Quem quer ir para o céu sozinho é porque talvez não esteja indo para lá. Porque o céu não é para lugar de ir sozinho. O céu é para ir lugar de ir acompanhado. O que Isaías percebeu? Deus fez um chamado, ele dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E esse mesmo chamado, Deus está fazendo hoje para você, para mim. Quem eu vou enviar? Quem aqui da Calvário eu posso contar? Qual de vocês vai responder o meu chamado? Então ele percebeu a necessidade, ele viu a necessidade de pregar o Evangelho. Ele percebeu que o povo precisava de Deus. E hoje, você precisa de Deus, eu preciso de Deus. Você que está me vendo pela internet aí, você precisa de Deus. Tem muita gente morrendo. E qual é o destino desse pessoal? Será que foram com Cristo? Será que foram sem Cristo? A pior coisa que pode acontecer para a gente é sair do propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? É que eu e você vamos para o céu, morar com Ele. Então, quando a gente não vai com Ele, a gente não saiu fora do propósito. Então, ele sentiu o seu chamado fluindo. E a prova de um ministério nunca é o sucesso exterior. A prova de um sucesso do ministério é a fidelidade a Deus. Você sabia disso? Talvez você olhe e diga, meu Deus, eu via essa igreja Calvário cheia. Tinha cultos aqui que não tinha nem lugar para a gente sentar, a gente trazia cadeira lá de baixo. Lembra disso? Alguns lembram, que já são mais antigos. Agora a gente tem banco de sobra aí. O que está acontecendo com essa igreja? E a prova de um sucesso do ministério não é a igreja cheia. É a fidelidade a Deus. A igreja cheia é consequência. Sim, que bom, eu também quero ver a igreja cheia. Hoje nem pode. O máximo que nós podemos aqui é 325 pessoas. Mas ainda tem espaço. Poderia ter mais gente aqui. Porém, o que eu quero dizer para você, mesmo que tivesse 10 pessoas aqui, o pastor daqui teria que estar pregando. Dizer, não, eu vou pregar. Se tem 1000, tem 100, mas tem 10, eu vou continuar. Porque eu sei que eu fui chamado para pregar a palavra. E a prova de um sucesso do ministério é você entender o seu chamado, independente da quantidade. É que Deus te escolheu. Deus escolheu você. Aleluia. Então a primeira visão ele viu Deus, a segunda ele viu a si mesmo, a terceira visão ele viu a necessidade de pregar o Evangelho. E Deus nunca vai procurar pessoas preparadas, mas disponíveis. Você já ouviu isso uma centena de vezes? Mas eu preciso repetir. Deus não vai procurar pessoa preparada. Porque os preparados, eles, sabe o que eles vão fazer? Eles vão estar dando aula na faculdade, eles vão estar fazendo isso. Parece que eles têm coisas mais importantes. Os preparados fazem isso. Agora os disponíveis dizem, eu não sei nem pregar, eu não sei nem falar, eu não sei nem o que vou dizer, mas eu vou. Deus, o que eu vou fazer? Eu vou. O disponível é isso. Ele se dispõe. Então, eu não sei, talvez você disse, mas eu não tenho sabedoria, eu não sei nem pregar o Evangelho, eu não tenho tanto entendimento da Bíblia, mas você pode dizer, Jesus te ama. Tem um Jesus que cura. Tem um Jesus que Ele mudou a minha história. Olha, eu era assim, assado, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e hoje, depois que eu conheci Jesus, a minha vida é outra. Você pode fazer isso, eu posso fazer isso. Então, pregar o Evangelho não é em cima do altar. Aqui, às vezes, Deus escolhe uns e outros, mas Deus escolheu você para ser um pregador, uma pregadora do Evangelho, aonde quer que você estiver. E a quarta visão, ainda só para continuar aqui e terminar essa terceira visão, Isaías não perguntou quanto ganharia.
mas apenas ele disse sim o seu chamado. Ele não perguntou para Deus: Deus, qual é o meu salário que eu vou ganhar? Qual é o meu salário? Quais os auxiliares que eu vou ter, os obreiros que eu vou ter, com quantos eu vou trabalhar? Qual é a estrutura desse ministério que vai me dar? Ele não perguntou. Que provações eu vou ter? Não, ele não perguntou. Ele só perguntou: até quando, Senhor? E Deus respondeu para ele: é para sempre. Pela tradição, não está escrito na Bíblia, mas pela tradição judaica, Isaías morreu cerrado ao meio, cortado pelo ímpio rei Manassés, que era o próprio filho aqui do Ezequias, se não estou equivocado, né? Então o próprio filho do rei, a quem ele tanto avivou, foi lá e cortou ao meio. Essa é a tradição judaica. Então, se você olhar a nível financeiro, o que esse homem ganhou, né? Talvez ele pregou para um povo que não queria ouvir a palavra. Talvez ele pregou, muitos zombaram dele, ele passou necessidade, ele foi ridicularizado, ele sofreu. Ele pregava e o povo não estava nem aí, pouca gente se converteu. Mas o que ele escreveu, hoje nós estamos pregando. E através de, ele escreveu lá em 700 anos antes de Cristo. E até hoje, no ano 2021, nós estamos falando do profeta. O que você faz, talvez não seja só para a tua geração, mas ecoa na eternidade, ecoa por gerações posteriores. E para terminar, Deus avisou para ele que o povo, que a maioria não ia ouvir, ali nos versículos 9 a 13, se você ler, diz ali que a maioria não obedecerá, não vai te obedecer, eles vão preferir o juízo. Deus falou do juízo, mas Deus nunca quis que o juízo acontecesse sobre o povo. Ele queria que com isso o povo se arrependesse, como os ninivitas fizeram quando Jonas pregou, e Deus retirasse esse juízo. Porque Deus prefere muito mais fazer promessa do que fazer advertência. Porque o nosso Deus é um Deus bom. Só que muitas vezes, quando nós não obedecemos, não queremos as promessas, porque toda promessa está condicionada a uma obediência. Deus, às vezes, ele é obrigado a dizer: tudo bem, então você escolheu o juízo. Então Isaías entendeu que Deus queria salvar, mas o povo estava preferindo o juízo. Só que o que me chamou bastante atenção, e é isso, pregadora do Evangelho, que você precisa colocar no teu coração, levita, aquele que louva a Deus, aquele que ora, que Deus sempre tem uma santa semente e ficará firme. Você vai pregar para 100, talvez só 10 vão te ouvir. Eu estou pregando para um monte de gente aqui. Eu não sei quantos vão colocar a palavra de Deus em prática. Mas se um colocar, 2, 3, já vai me trazer alegria. E assim é que Deus faz. Por que Deus faz isso? Que Deus, a palavra semente é para toda a terra, como na parábola do semeador. Só que algumas terras que significam coração nosso vão produzir, outras não. Então, seja uma terra fértil, uma terra que produza. E ele sabia que uma santa semente ia ficar firme. Eu não sei como você passou essa semana, eu não sei como você está se sentindo hoje, você que está aqui, você que está nos vendo, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus escolheu você para estar aqui. Deus escolheu você para estar vendo esse culto online. Ou se não é online, você vai ver depois. Mas independente disso, tudo que acontece na minha e na tua vida tem um propósito. E o propósito é falar conosco nessa manhã. O propósito é afirmar e confirmar que Deus escolheu você. Talvez você está triste, perdeu alguma coisa como Isaías. Isaías estava num momento difícil. Ele tinha perdido um grande amigo. Perdeu o rei amigo. Mas mesmo na dificuldade, mesmo com perdas, Deus pode se revelar a você. E a vontade de Deus sempre é se revelar. Deus não é como nós, o homem quer se esconder. O que Adão e Eva fizeram? Se esconderam. Deus queria aparecer. Deus sempre quer aparecer. Quer visitar, quer falar. Nós é que queremos nos esconder. Então, Ele quer se revelar a mim e você. E quando Deus se revela a nós conseguimos entender a sua vontade.
conseguimos entender o que é estar com Deus. E Deus sabe quem que escolhe? Os improváveis, os excluídos, aquele que não era para dar nada, aquele que parecia que nunca ia ser próspero. É isso. Eu já falei. Está aqui o meu pai ali, ó, me ouvindo. Glória a Deus pela vida dele. Meu pai lembra. Quando chegava a visita lá em casa, eu me escondia das visitas. Eu tinha medo de visitas. Eu não gostava eu era envergonhado, muito tímido. Eu não sabia nem falar em público. Meu Deus, jamais eu pensei em falar em público. Escondia debaixo da cama. Um dia até me escondi debaixo de um sofá. Naquela época o sofá não era tanto assim. Aí chegou um cara bem fortão, sentou, quase me esmagou lá de baixo. Mas glória a Deus que Deus não quis me matar naquele dia, né, pai? Glória a Deus que aquele dia foi um dia que o Senhor poupou a mão dele. Eu acho que a mão dele segurou. Porque eu me escondi debaixo do sofá e o cara muito pesado chega e senta. Imagine o desespero do menino lá de baixo, né? E assim é que Deus faz. Pega os improváveis, os tímidos, aqueles que não tinham menor capacidade. É esses que Deus pega. E por que você acha que Deus não vai usar você? Deus não está olhando o teu talento. Deus está olhando o teu coração. Eu queria te convidar a ficar de pé. Glória a Deus. Amém. Coloque a mão no teu coração. E eu vou fazer um auto profético. Uma mão no coração. Coloque outra na tua boca. Pode ser por cima da máscara. Assim como aquele anjo. Ele tocou na boca. Com uma brasa. Na boca do profeta. E aquele homem nunca mais foi o mesmo. Porque ela tocou na boca e depois mudou o coração. Então isso é um ato profético, é coisa de doido. Que palhaçada você pode pensar. Colocar a mão na boca. A palavra de Deus, muitas vezes, não é o que você sente, é o que você crê. Então agora eu quero orar para que Deus purifique os teus lábios, purifique o teu coração e desperte o teu ministério. Ah, mas eu não sou pregador. Não estou dizendo que você tem que ser pregador, estou dizendo que você tem um ministério, que Deus quer te usar de alguma maneira. Pai, está aqui a tua igreja. Senhor, talvez tenha gente também me vendo pela internet. Se eles fizeram também esse ato profético, colocar a mão no coração e a mão na boca, Senhor, agora, Senhor, assim como aquela experiência que aconteceu com Isaías, em nome de Jesus, Pai, vem do céu, pega uma brasa viva, Senhor, uma brasa do altar, Deus toca na boca. Toca na boca dessa pessoa, Senhor, e purifica todo pecado, toda iniquidade, Senhor. Alcança o coração, muda esse coração. Deus, que a partir de hoje essa pessoa receba uma experiência, um toque de Deus, Pai. Em nome de Jesus eu ministro, Senhor, como sacerdote, como profeta de Deus aqui, Senhor, uma unção diferente que sai do altar agora, Senhor, toca nessas pessoas, em nome de Jesus, que eles sintam, Senhor, como brasa viva, algo queimando os seus lábios, algo queimando, Senhor, o seu coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, desperta, aviva a tua igreja, desperta o chamado, porque o Senhor não trabalha com a maioria, o Senhor trabalha com os escolhidos, o Senhor não trabalha com o grande povo, o Senhor, dentre o grande povo, escolhe a sua santa semente, e escolhe alguns poucos, alguns para pregar o evangelho, para fazer a diferença, porque Deus não precisa de muito para fazer muito, Deus precisa de muito pouco para fazer o muito, aleluia. Então, em nome de Jesus, eu declaro que essa igreja recebe uma nova unção, assim como foi pregado no culto do domingo passado, sobre uma unção nova, uma unção diferente, Pai, em nome de Jesus, agora, Pai, complementa, Senhor, essa bênção, complementam, em nome de Jesus, você pode adorar a Deus, aleluia.